Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e o podcast Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. O episódio de hoje de Birosca News eu vou falar sobre uma recente condenação que o Distrito Federal sofreu na Justiça do Distrito Federal em razão de maus tratos sofridos por uma criança numa escola pública. E aí é um pouco sobre esse caso que eu quero falar, discutir a questão da forma de tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Muito bem. Então, tem uma criança que ela frequenta uma escola pública no Distrito Federal. Houve uma mudança dos professores, dos profissionais de educação que cuidavam dessa criança naquela sala de aula. Até então a criança ela se dava muito bem, estava tendo um bom desenvolvimento e de uma hora para outra ela passou a ter um comportamento de não querer mais ir à aula, até inclusive de tristeza, mas até inclusive de automutilação. E aí então a mãe e a avó, que são responsáveis por essa criança, já que inclusive essa criança ela faz parte do transtorno dela, ela não fala, e aí então a mãe e a avó colocaram um aparelho na mochila dessa criança para gravar tudo o que acontecia ali na aula. E o que elas ouviram foi uma série de humilhações, gritos, ameaças, castigos e linguagem ofensiva. Eu estou citando a reportagem que eu quero linkar aqui, que dá a notícia desse caso. Os áudios, então, eles continham gritos, xingamentos, ameaças desses professores. A mãe e a avó, então, elas procuraram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência e levaram a denúncia para a escola. O que é incrível nesse caso é que a resposta da escola foi de que elas deveriam procurar uma outra escola. Ao invés de solucionar o caso, a escola, pelo menos é o que consta aqui da sentença, a escola manteve as professoras e a solução da escola era de que, no final das contas, quem estava errado, no final das contas, era a criança, né? As mães, então, a mãe e a avó, resolveram, então, ajuizar uma ação contra o Distrito Federal e o Distrito Federal, então, foi condenado em primeira instância e essa sentença foi confirmada em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao pagamento de uma indenização de R$ 52 mil, divididos aí, inclusive, não só a questão da responsabilidade da escola de fazer alguma coisa e não fazer, e não fez, mas também dos gastos que essa família teve, inclusive com a produção de laudos médicos, psiquiátricos, para comprovar, para ter as provas aí do sofrimento que essa criança sofria na escola. O Distrito Federal, na sua defesa, tentou argumentar de que ele não tinha controle sobre isso, de que a responsabilidade era exclusivamente das profissionais, mas enfim, a decisão da Justiça do Distrito Federal ela é totalmente consentânea com o que estipula a Constituição. A Constituição fala que o Estado ele é responsável objetivamente, ou seja, não preciso nem provar que houve culpa ou dolo, que houve culpa, ou seja, omissão, negligência, e nem dolo, vontade objetiva de causar o dano, mas apenas que houve o dano e a quem causou esse dano. E se quem causou esse dano foram profissionais da educação vinculadas ao Distrito Federal, vinculadas a uma escola pública que pertence a um ente público, este ente público é responsável, não há o que se discutir aí. Em segundo lugar, eu acho que vale a pena a gente mencionar que a questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista, ela envolve a necessidade de todo um cuidado por parte dos setores de educação, de saúde, enfim, de várias áreas que vão lidar com pessoas que estão no espectro e que, infelizmente, parece que, no caso dessa escola e
pelo que a gente conversa com outras pessoas já adultas que também estão no espectro, infelizmente parece ser a regra. Não há uma preparação, seja de educadores, seja de profissionais da saúde, inclusive da área da psiquiatria, da psicologia, muitas vezes, para lidar com as necessidades específicas, com as questões específicas de pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Vale também a gente lembrar, para finalizar, que o Brasil é signatário de uma convenção internacional sobre pessoas com deficiência. Essa convenção ela foi aprovada pelo Congresso Nacional com status de emenda à Constituição, o que inclusive provocou uma mudança grande na nossa legislação. Uma série de leis que antes tratavam pessoas com deficiência como incapazes vão mudar essa perspectiva. E aí a legislação que nós temos, o Estatuto de Pessoas com Deficiência, vai, na verdade, tratar da proteção e da necessidade de consideração dessas pessoas como cidadãos plenos de direitos, que precisam receber aí um tratamento universal, os direitos universalmente garantidos a todos, mas também esses mesmos direitos fundamentais precisam ser levados em consideração nas especificidades, na diversidade específica ali, que demanda questões específicas, e se o direito e as instituições do Estado não estão fazendo isso, eles estão violando a Constituição, estão violando uma série de convenções internacionais, e esse é um caso extremamente importante para chamar a atenção dessa virada de chave que nós precisamos ter com relação a esse grupo minorizado, esse grupo vulnerável que são as pessoas com deficiência no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.